Fala, gente querida, que a graça e a paz do Senhor cubra cada um de vocês. Te envolva, meu irmão, minha irmã, nesse dia. Abre comigo a sua Bíblia no capítulo 4 de Lucas. Eu queria muito que a gente pensasse juntos sobre os primeiros 4 versículos desse capítulo, que vão dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Gente, esses dias, enquanto eu fazia a leitura desse texto, uma pergunta surgiu na minha cabeça. Até que ponto eu estaria disposta a ir por amor a Deus? Meu irmão, minha irmã, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo de Deus, que era Deus assumindo forma de homem, de carne e osso, pele e sangue como eu e você, passa 40 dias no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, sendo tentado pelo diabo. E como qualquer ser humano, depois de tanto tempo sem comida, ele teve fome. Houve, então, uma proposta tentadora de Satanás e responde: o homem não vive só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Bom, o que é que Satanás estava colocando aqui em xeque nesse momento para Jesus? Qual era, em volta do que acontecia essa grande tentação? Era em volta da palavra do próprio Deus, porque alguns dias antes, enquanto Jesus ele orava na ocasião do seu batismo, os céus se abriram e se ouve uma voz dos céus dizendo: esse é o meu filho amado. Era o próprio Deus ali revelando a identidade de Jesus. A palavra revelada de Deus era filho amado. E o maligno, ele sempre quer colocar em xeque justamente a palavra de Deus, a integridade, a bondade, o amor e misericórdias desse Deus. E olha só que coisa interessante, gente. A tentação de Jesus, ela vai acontecer num lugar que fisicamente era o exato oposto do jardim do Éden, onde o homem foi tentado pela primeira vez. Porque lá no jardim, aquele lugar ideal e sem pecado, o homem ele cede à tentação de saciar a sua fome interior com coisas que não eram a palavra de Deus. E aí ele decide ouvir Satanás e se alimentar das palavras da serpente. Mas no deserto, um lugar perigoso, inóspito, onde os limites físicos de qualquer ser humano são testados, Cristo ele decide se saciar não da palavra da serpente, mas daquilo que Deus dizia para ele. Até que ponto eu e você estaríamos dispostos a suportar o grito interior da nossa alma, os gemidos do nosso corpo, durante esse período de deserto, para buscar encontrar prazer num alimento mais elevado, que é a palavra que sai da boca de Deus? Quantas vezes, ao pecarmos, justificamos a nossa fraqueza, dizendo que a gente havia chegado ao limite? Assim como Jesus naquele deserto, você e eu também não nos encontramos em lugares ideais. São ambientes perigosos, situações ameaçadoras. Muitas vezes a insegurança toma conta de nós, a fome, a sede vem, mas a gente continua sendo guiado pelo mesmo Espírito que guiou Jesus Cristo. Somos capacitados e cuidados por esse Espírito, que é o Espírito Santo do vivo Deus, para que assim como Jesus fez, a gente também mantenha o nosso coração centrado apenas em Deus, sendo sustentado por Deus. Rejeite do seu coração, expulse de dentro de você todo e qualquer amor rival que insiste em tentar colocar em dúvida a palavra daquele que não mente,
que não volta atrás e que não muda. A voz de Deus, essa voz que criou e que sustenta todas as coisas, é a voz que me sustenta e que te sustenta. E mesmo que o deserto faça o nosso corpo físico padecer, a gente vai sendo renovado interiormente todos os dias por aquele que nos prometeu que a gente nunca estaria só. Somos filhos de Deus. E isso a gente não ouve da boca de ser humano, a gente não ouve da boca da serpente, a gente ouve da boca do próprio Deus. E sabemos que esse bom Pai que nos sustenta, mesmo nas nossas fraquezas, Ele é capaz de fazer sobejar o nosso desejo e o nosso amor por Ele. Confie nisso, descanse de todo o teu coração na promessa de que o Senhor há de realizar toda boa obra, perfeita e agradável na minha e na sua vida. Resista às tentações até as últimas consequências, porque depois que tudo passar, os anjos vêm e nos servem. Que Deus abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor Cristo Jesus, que esteve encarnado em nosso meio, que conhece das fraquezas, das dores, das mazelas, do pecado que habita o coração do homem. O Senhor sabe que a gente é fraco, que a gente é pó. Mas mesmo assim, a garantia é do Senhor de que há de ser completada uma boa obra dentro de cada filho e filha. Nós nos colocamos aqui pedindo ao Senhor, dá-nos força, dá-nos graça, Pai, para que a gente consiga resistir ao dia mal, para que a gente não negue ao Senhor para satisfazer os nossos próprios desejos. Nos livra das tentações de ouvir a voz da nossa carne, de ouvir a voz da serpente, nesse deserto em que a gente está muitas vezes passando fome, sede, de justiça, fome, Senhor, de saciar mesmo o nosso corpo físico. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um que está ouvindo agora esse devocional, esse maná diário. Mas, Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos e peço a Ti, Senhor, que o Senhor encontre cada um nas suas fraquezas e mostre para eles que eles são, sendo filhos teus, capazes de suportar toda e qualquer tentação. No mesmo lugar onde o Senhor venceu Satanás, eles também vencerão. No meio desse deserto, a gente vai conquistar todas as coisas no Senhor, porque o Teu doce Espírito que habita em nós e nos conduz em todas as coisas, garante a nossa salvação, garante o sucesso da Tua obra. Confiamos e descansamos no Senhor, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!